Bom, meus jovens, agora que a gente já estudou um pouquinho sobre, o que é este campo conservativo como exemplo, a gente pode tentar definir como que a gente vai caracterizar esse tipo de campo. Né? Então eu vou botar aqui numa nova página a definição. Então vai ser assim, ó. Seja F um campo em Rn. Vou botar aqui, né? Como eu vou dizer? Integrável ou contínuo? Vou botar assim, contínuo. Certo? Então vou botar assim. Dizemos que F é conservativo se para toda curva ligando, os pontos vou botar assim, A e B. Faltou ali, acho que é toda a curva C, para ficar melhor, Para toda curva C, ligando os pontos A e B, elementos de Rn, valor de a integral, F dr, ou você pode botar aqui a F interno com tangente unitário ds. O valor disso daqui não se altera. Pronto, isso é a definição de um campo conservativo. Toda curva C ligando os pontos A e B, o valor da integral de linha não se altera. Certo? E aí, para qualquer. A gente já sabe que não muda com parametrização. Mudaria, claro, se a gente pegasse o sentido contrário, Mas de fato não vai depender da parametrização, e quando é conservativo não depende da curva, só depende do ponto A e B. Certo? Mas aí a gente tem um problema, Como é que aplica essa definição? Como utilizar essa definição, É uma pergunta porque, cara, a gente vai ter que calcular todas as curvas, Então, por exemplo, se eu tivesse assim um ponto A e B, faz quanto? Aqui no R3, no Rn, enfim, qualquer um. Aí eu tenho essa curva. Então a gente já tem que testar todas as curvas possíveis e imagináveis até. Como é que é? Então, gente, para mostrar que F é conservativo, a gente tem que integrar todas as curvas. Que F é conservativo. Teríamos que construir todas as curvas ligando aí A e B. E não parece, razoável a gente fazer isso porque existem infinitas curvas, Então, essa definição aqui não é prática, certo? Ela é uma definição teórica, mas assim, já ajuda, Então a gente tem a definição do que é um campo conservativo. Esse é um campo que a integral não depende da curva, depende só do ponto final e do ponto inicial. Vamos procurar um exemplo clássico de um campo que é conservativo e que ele vai ajudar a gente a melhorar a forma de encontrar
estes campos. Ainda não vai ser a ideal, mas já vai ser uma forma, né? Que é o campo gradiente, certo? Então, a gente vai começar, né, lembrando aqui dos campos gradientes. A gente vai perguntar assim, campos gradientes são conservativos? O que é um campo gradiente, né? Então você tem lá, dado uma f, que vai, né, do R2, do Rn, vou botar assim n, aí você pensa na sua cabeça que n é 2 ou 3, tá bom? Dada f, né, vou botar assim, diferenciável para ficar melhorzinho. Dada f diferenciável, né, o campo, esse aqui é o campo, gradiente. Espera aí que eu botei um R a mais aqui. Então, o campo gradiente é a derivada da função, né? Que é a derivada vetorial. E aí o que acontece? Esse campo, será que ele vai ser um campo conservativo? Certo? Então assim, vamos supor que a gente está com esse troço aqui e que f seja esse campo, né? Então vamos botar aqui. Considere o campo f sendo o gradiente de uma função aí qualquer. E os pontos, eu vou botar assim maiúsculos, tá? A e B em Rn, no 2 ou 3. Tá bom? Se a curva C, vou botar aqui, parametrizada por R de t, é tal que, né, o R, vou botar assim, de t0 vai dar o ponto A e o R de t final vai ser o ponto B. Vamos calcular a integral, né? A integral de f. Integral de f ao longo da curva. Tá, a integral desse campo aí, né, ao longo da curva vai ser o que? Com a parametrização, ó, presta atenção, hein? Vai ser de um t0 até um tf, né? Desse f calculado na curva, interno com o r' dt, certo? Mas esse f, ele é na verdade o gradiente da curva. O gradiente daquela funçãozinha f pequena, né? Então ele seria nabla, né? Essa é a letra grega aqui, esse delta invertido é chamado de nabla. Então o gradiente da f calculado em cima da curva, né? Interno com a derivada da curva, dt é a integral. O que a gente vai fazer? A gente vai olhar para cá, ó. Peraí, calma, eita. Esse termo aqui, ó. Isso aqui te lembra alguma coisa de cálculo 2? Não? Nadinha? Então tá bom. Se não se lembra, eu vou tentar te lembrar aqui algumas coisas. Observando, né, o termo na integral, podemos ver que se a f é uma curva diferenciável, tu lembra como é que era a derivada da f com relação a um parâmetro t? Você lembra da regra da cadeia? Sim ou não? Sim, não, claro, talvez.
Então eu vou botar aqui, ó. Se f é diferenciável e... Vou botar no R2, mas aqui você pode botar qualquer coisa, tá? Vou anotar assim, ó, R2, para ficar mais fácil a conta. E x na verdade é um x de t, e y na verdade é um y de t. Como é que fica a derivada da f com relação a t? Você lembra disso? No x de t, no y de t, né? Que era a derivada de x, y. Vou jogar aqui. Lembra? Pela regra da cadeia, ó, vai ficar a derivada parcial da f com relação a x, né? No ponto x de t, y de t, vezes a derivada de x com relação a t, mais a derivada parcial de f com relação a y no ponto x de t, y de t, vezes a derivada com relação a y. Né? Então olha só, como isso aqui é um produto e está somando, na verdade eu posso enxergar isso aqui como um produto interno entre dois vetores. Esse aqui, calculado, né? Nesse ponto parametrizado, x de t, y de t. E a segunda componente, né? A derivada parcial em y. Interno com um vetor derivado aqui, ó. dx dt, dy dt. Olha só que bonitinho. Então, se eu tenho funções parametrizadas, o que eu vou ter, né? Vou ter isso aqui, ó. Gradiente no ponto x de t, y de t, interno com as derivadas. X' de t, y' de t. Isso aqui é o que, né? É a regra da cadeia em duas variáveis. Então, quando eu vou derivar, né, a f que depende de x e o x depende de t, então vai ficar a regra da cadeia, mas em duas variáveis você vai fazer, né, a soma das derivadas parciais. Olha só, né, jovem? Isso aqui, ó, vai virar isso aqui, né? Então, esse troço aqui é esse trambolho aqui. Olha só que bonito. Olha lá. Então, aquela última integral que a gente botou de t0 até tf do gradiente, né, de r de t, r' com a t, vai ser o que? A integral do t0 até tf da derivada da f de r dt. Porque isso aqui é a derivada. Então, pelo teorema fundamental do cálculo, o que isso aqui vira, né? Vira só f de r de t, com t do t0 até o t final. Então, fica só a f de r de t final menos a f de r do t inicial. Que é o quê? A f do ponto final menos a f do ponto inicial. Olha aí. Pergunta, se eu mudar a curva C, vai mudar o valor dessa integral? Tá vendo que não depende? Olha só, não depende da curva, né? Então a curva C, junto com essa parametrização aqui, poderia fazer a coisa mais louca para ligar os dois pontos, né? Legal, né, cara? Podemos observar... Opa, não sei escrever mais. Que a integral não depende. Não depende... O valor, né, da integral não depende
da curva C. Portanto, o campo gradiente é conservativo. Olha aí. Que loucura, né? E mais, olha só, a gente acabou de demonstrar que a integral de um campo gradiente vai ser só a função, né, no ponto final menos a função no ponto inicial. Não está te lembrando o teorema fundamental do cálculo? Como é que era o teorema fundamental do cálculo? A integral, né? Deixa eu botar aqui, ó. Cálculo 1. Teorema fundamental do cálculo. Tu lembra a bagunça assim, ó? Ah, se eu vou fazer a integral de A até B fx dx, ficava só a primitiva no ponto final menos a primitiva no ponto inicial. Não é? O que a gente encontrou agora? A gente encontrou agora isso aqui, ó. Vou botar uma seta assim, ó. A gente trocou assim, ó, integral numa curva do campo gradiente dr só depende o quê? Do ponto final menos o ponto inicial. E aí o que acontece? Isso aqui, né, a f, a gente pode dizer que seria mais ou menos uma primitiva para o gradiente, né? Só que aí aqui é mais um pouco menos direto do que essa daqui, porque aqui a gente tem um produto interno com a curva, né? Mas a ideia é a mesma, né? Então você descobre uma função e aí o valor da integral só depende dos extremos. É que nem isso aqui, ó. Não depende de como a f é no meio entre o intervalo A e B, né? Só depende dos extremos, né? Do ponto final menos o ponto inicial. E aqui é a mesma coisa, a integral do gradiente só depende do ponto final e do ponto inicial. Então, na verdade, isso daqui é um teorema. Esse troço todo que a gente acabou de demonstrar ali, né, para trás, isso é um teorema. É o chamado teorema fundamental das curvas, mas eu vou chamar de teorema fundamental das integrais de linha. Talvez, porque teorema fundamental das curvas, como eu faço, né, uns estudos de geometria diferencial, é outra coisa. Então vamos só anotar essa ideia rapidão aqui. Teorema fundamental das integrais de linha, certo? Então vou botar assim: seja f um campo gradiente, tal que esse bendito é o gradiente de uma funçãozinha f, certo? Se é uma curva C, liga os pontos, né, A, B. Eu vou botar assim, uma curva regular, né? A gente tem que tomar alguns cuidados. Se uma curva regular liga os pontos A e B, né, em Rn, com esse n correspondente aí, então a integral sobre C de um campo gradiente, né, vezes os elementozinhos da curva dr, vai ser calculada pelo f de B menos o f de A, que seria essa f a gente chama de função potencial do campo gradiente. É ela que gera esse campo de vetores, certo? Então aqui, ó, teorema fundamental das integrais de linha, certo? Eu vou anotar aqui, neste caso e nos outros também, dizemos que f é a função potencial do campo f.
Belezura? Então assim, a gente já demonstrou, né, no final aqui, ó, na verdade, quando a gente começou a fazer essa integral aqui, pegou uma curva qualquer, viu essa conta aqui, usando, claro, a regra da cadeia, a gente demonstrou que de fato a integral não depende da curva, né, ele é um campo conservativo. E além de ser um campo conservativo, para calcular a integral de qualquer campo gradiente, a gente tem essa conta, certo? Beleza? Tranquilidade? Então tá bom, vou parar o vídeo aqui porque tá muito longo. Aí no próximo a gente vai juntar essas duas coisas. Campo gradiente e campos conservativos. Como é que faz, né? Para determinar quando um campo é conservativo. Até mais, jovens. Valeu!